Vamos gravar. Pronto. Então, a nossa primeira aula é da mentoria Lume, nosso primeiro encontro, e eu tô contando, lembrando como a autoacessibilidade chegou na minha vida. Então, o que acontece, o que aconteceu, é que eu não foi um momento, né, que eu peguei ali tá se falando nesse assunto, eu vou encaixar no meu trabalho, né, que eu acho muito bacana que tem muitas pessoas fazendo isso e divulga. Mas eu vivo, né, as dores e as bênçãos da autossensibilidade. Então, por isso, né, que vocês vão me escutar falar cada vez mais. Eu digo e me sinto uma guardiã da sensibilidade, da autossensibilidade, e eu sempre falo para vocês, convido, né, que vocês também divulguem e falem desse assunto. Porque as pessoas começam a chegar para vocês, elas vão chegando altamente sensíveis e vocês vão identificando. Então, no meu caso, começou com a parte espiritual. Então, começou com mediunidade, com essa sensibilidade espiritual, todo esse estudo, esse mergulho, depois a leitura de aura. Mas eu sempre me percebendo uma pessoa mais sensível, né? Até ali não tinha uma identidade, eu só me sentia e me percebia mais sensível, não só espiritualmente, de campo, de energia, mas também de sistema nervoso, é, de, de questões emocionais, de questões mentais. A minha percepção eu via que era diferente, a minha empatia muito elevada, né? Mas até então a gente vai achando, eu sou assim, não deixa de ser, né? É um traço de personalidade, mas até então, né, nada me chamava muita atenção. É, Quando eu senti a necessidade de olhar para o outro lado, que não era o lado espiritual, que é a parte neurociência, emocional, mental, terapêutica, foi quando aos 30 anos eu tive burnout. Então eu tive burnout por causa de, né, estresse, trabalho, pessoal. E ali eu precisei, comecei com síndrome do pânico, e aí precisei, usei medicação, né, terapêutica, terapia, um mergulho na espiritualidade, trabalho, frequência em centro espírita, nesse estudo, né? Ali, nesse momento, né, para vocês que vão conviver mais comigo e saber mais de mim agora, ali foi uma crise, de identidade que eu tive e também uma crise espiritual, como a gente chama, onde as coisas não faziam mais sentido para mim. Então veio isso junto, né? E aí eu comecei uma busca profissional diferente, fui trabalhar com filantropia, eu trabalhava com futebol, com evento, fui trabalhar com filantropia, e eu já era, como eu digo, muitas de vocês aí são terapeuta informal, né? E, e eu já era também uma terapeuta informal, mas aí comecei essa formação toda e querer, né, trabalhar com isso. Começou a leitura de aura, leitura de campo, essa parte intuitiva mediúnica, e aí depois eu fui juntando, né, a essa parte que eu digo que é a ciência, que é a neurociência, o comportamento, a parte de psicoterapia e essa questão toda, tá? E eu sou gaúcha, morei até os 18 anos no Rio Grande do Sul, no sul, do Brasil. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro e há 12 anos eu moro nos Estados Unidos. Vindo aos Estados Unidos, onde eu moro hoje, eu moro em Miami hoje, eu descobri sobre o traço da alta sensibilidade, porque Elaine Aron, a pesquisadora, é americana. E aí, como acontece com vocês, também, né? Comigo não foi diferente, é aquela sensação de encaixe, de meu Deus, alguém tá me vendo. É aquela peça do quebra-cabeça que faltava, tem uma explicação, tem um sentido. Não sou dramática, não tenho um grande problema. E me identifiquei muito, comecei a estudar, né? Eu já era terapeuta. Então, aprofundei. Depois eu vi os traços da alta sensibilidade no meu filho. Meu filho tem 10 anos hoje. E aí eu senti necessidade de estudar a criança altamente sensível. E aí, né, resumindo como eu cheguei, como eu entrei, nesse momento, na alta sensibilidade. Então, hoje, para mim, a alta sensibilidade
Claro que eu já transformei, e esse é o objetivo do meu trabalho, muitos desafios e dores da autossensibilidade em força, né? Então hoje eu vejo muito mais a autossensibilidade como uma potência, um dom, uma bênção de verdade, mas eu ainda tenho questões, no meu caso, principalmente físicas do sistema nervoso, né? Que é um sistema nervoso mais reativo, então tem que estar sempre atenta. É, questões, às vezes, medicamentosas, suplementos podem desregular, fases da minha vida podem desregular. Então, é uma coisa que você vai vigiar e você vai olhar sempre, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente tendo consciência, muda. Até hoje, se eu tivesse, né, que foi o que aconteceu quando a minha mãe faleceu há 3 anos, eu poderia ter tido uma grande crise. Veio muito desafio, muito desconforto ali, mas não na forma de uma crise. Por quê? Porque eu tenho consciência de mim, não só do mental, do emocional, do espiritual, do luto, mas porque eu tenho consciência do meu sistema nervoso e eu não me apavoro, né? Não me assusto ou não me deixo levar como eu deixaria há muitos anos atrás, tá? Então, o que que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai falar da, a gente vai falar da ciência do traço da alta sensibilidade, para vocês entenderem isso realmente de uma forma ãh, científica, validada, onde pessoas sérias estudaram isso. Então, ah, isso é importante, claro, para vocês, porque a pessoa altamente sensível, ela tem um processamento profundo, ela é extremamente inteligente, não aceita qualquer informação. Então é importante vocês entenderem de onde vem tudo isso. E também algo que trazem muito é a questão de falar para as pessoas, para o entorno, familiares, relacionamento afetivo, filhos, trabalho. Como é que eu digo? Como é que eu falo? Como é que eu valido a autossensibilidade? Primeiro, primeiro você reconhece. Você conhece, você reconhece, você entende, você vê a força, a seriedade que tem isso, e aí depois você leva para outras pessoas. Até porque o seu comportamento já muda. Então, né, numa situação que alguém fala, ah, isso é drama, isso. Você já sabe que não é, você sabe que é um traço. Se você quiser, você vai explicar um pouco mais para essa pessoa, senão, não. Você vai falar, tá bom, fica aí com o seu pensamento. Mas então, por isso que eu digo, é importante a gente entender e a gente conhecer. É o primeiro passo, você entender o traço e se entender dentro do traço, tá? Não tem outro caminho, esse é o caminho. A partir daí, né? Então, é o que a gente vai fazer hoje, ver a ciência por trás do traço. Ó, a Anne entrou agora. Então, a gente vai ver essa ciência por trás do traço, os 4 pilares. É, Anne, querida, seja bem-vinda. Anne, seja bem-vinda. Não sei se Oi, conseguiu. bom Oi, dia, Talvez. querida, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Tudo. Eu estava até agora aqui contando do meu caminho, acho que você já escutou isso, né? Do meu caminho como altamente sensível. Sim. Então você já entrou na hora certa, que é a hora Ai, que eu que vou bom. explicar Tá, sobre o traço, tá? tá. Então eu vou. Se as outras meninas entrarem, eu vou aceitando também, mas justamente como nós somos um grupo, né, enxuto, vocês podem colocar no chat que tem aqui perguntas, comentários, vocês, entre vocês. Mas eu sugiro que perguntas importantes podem me interromper, tá? No sentido assim da gente não perder. Ah, no final as perguntas. Não. No meio, lembrou que ia perguntar alguma coisa, levanta a mão, eu paro, a gente fala, que é pra gente não perder, né? Esse raciocínio, às vezes é um insight que ele vem na hora ali. Então a gente faz assim, tá? Só os microfones vocês podem desligar, porque senão ele vai dar interferência, tá? Ai, tudo bem? Oi, querida, pode falar.
queria. É que eu tava lendo, né, o material agora na hora do almoço e fiquei curiosa por que o nome Lume. Me lembrou Vagalume. Tem alguma coisa a ver? É, o nome Lume é porque em grego significa não só luz, mas significa, não deixa de ter a ver com vagalume, trazer luz ao que está na escuridão. E é o que a gente faz aqui, com a alta sensibilidade. A gente traz a luz, ilumina, no sentido de trazer clareza, informações práticas, mas também, né, de quem somos. Então, por isso o nome Lume, Tem muito tá? de Jung, então. Hã? Do Jung, então. É, Jung. aham, uhum. Nesse sentido, tá? Obrigada. Isso, pronto. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, esse material, que é um material que vocês têm. Deixa eu ver se ele tá o material certo. Ele tá. Ah, isso. Vocês estão vendo o material, né? Sim? Tá. Então vamos lá. Para eu falar dessa jornada, tem pontos importantes, né? Lembra que o nosso trabalho é terapêutico, então tem questões terapêuticas mesmo que eu vou trazer para vocês, né? Não só o conteúdo, como eu falei, não é só é isso, né? Até porque eu recomendo, vou recomendar para quem não lê o livro da Elaine Aron, né? Que tem muitas informações ali. Mas aqui, na verdade, a ideia é que eu traga a minha experiência como terapeuta, e como pessoa altamente sensível também, tá? É, Então, como eu costumo falar aqui, né? Esse lugar ele não é para mudar você, ele vai melhorar em algum sentido, mas não para melhorar no sentido tem alguma coisa errada com você e agora a gente vai consertar isso. Não. A gente vai, esses encontros, essa jornada, essa mentoria é um espaço para organizar o seu funcionamento. A alta sensibilidade é um tipo é um funcionamento, é como você funciona. Tem várias formas de você funcionar. Uma delas é a alta sensibilidade, tá? Então, sempre com respeito a quem você é, onde você está, o seu sistema nervoso, né? A gente fala muito dele. E algumas pessoas me dizem que fazem as pazes com o sistema nervoso, né? Maravilha. Então, o nosso objetivo aqui é criar um chão, né? Uma estrutura, uma linguagem comum para que vocês entendam e com segurança, tá? Aqui é o que eu falo muito, e por isso que eu gosto de colocar aqui. A alta sensibilidade não precisa se explicar, se defender, se diminuir. Muitas vezes a gente faz isso, né? É, Até mesmo sem conhecer o traço. A gente está sempre se explicando, se defendendo. E vocês vão perceber que depois de conhecer muito o traço, vocês ainda podem fazer isso. Se explicar, se defender, se diminuir muito menos. Mas com consciência, você vê que tá fazendo isso, fala, opa, vou parar, né? Não é que não vai vir muitas vezes o gatilho, tá? Seja no trabalho, seja num relacionamento íntimo, seja num ambiente social. Então, atenção para isso, né? Porque a gente fica muitas vezes, e a gente vai ter o nosso encontro aqui que é sobre infância e adolescência, ressignificando isso, porque muitas questões vêm da infância e da adolescência, que a gente acredita ser, né? Então tem alguma coisa, um algo ali disfuncional, errado, eu não sei o que é, então eu já me explico, eu já peço desculpa, eu já me defendo e por aí vai, tá? É, Então a gente vai ter os nossos encontros, 2 horas cada um, né? Como eu coloquei aqui sempre respeitando o funcionamento do sistema nervoso, tá? Questões importantes, se você não leu esse material ainda, a gente respeita muito a confidencialidade, então eu estou gravando este encontro, porque tem uma pessoa que não pode, queria muito participar e não pode participar agora e no sábado que vem. Este link só vai ser disponibilizado para vocês. Ele vai ser restrito e só é disponibilizado para vocês. Justamente para vocês poderem falar e sentir à vontade, que eu não vou divulgar, né? E eu tenho certeza que quem recebeu o link também não vai divulgar.
Então, respeitando o tempo, a fala, a escutativa, né? A pessoa altamente sensível, muitas vezes, ela tem muito cuidado ao falar, né? Porque a gente analisa demais. Será que eu preciso falar? Será que é coerente? E muitas vezes não fala, não pergunta, não se coloca. Então, aqui não é o lugar disso acontecer. Aqui você vai perguntar se precisar, você vai falar, você vai se sentir à vontade, sem julgamento, sem você se julgar e sem nós, o nosso grupo, julgar, tá? É algo que eu falo sempre na vida, e aqui não poderia ser diferente, não tem certo e errado. O certo e errado é uma perspectiva, então é diferente para cada um, né? O que é certo para um pode não ser para o outro. Então aqui a gente escuta de um lugar de neutralidade, tá? É, Então vamos lá para as bases científicas do traço. O que que é o traço da alta sensibilidade? Na Em Portugal também é falado pessoa altamente sensível, PAS. Nos Estados Unidos a gente tem a sigla HSP, Highly Sensitive Person. Tradução, né? A mesma tradução, mas se vocês em algum momento verem essa sigla HSP, vocês sabem que é referência a esse traço, tá? Então ele é um traço de personalidade quando, como ele veio, né? Então nós temos a Elaine Aron. Todo o meu trabalho é baseado na estrutura de Elaine Aron, ela que foi quem trouxe, ela é psicóloga, ela ainda é psicóloga, tá? Ela tá viva, ela tem 83 anos, se eu não me engano. Eu sempre esqueço se ela tem 82, 83. É, e ela, psicóloga clínica, e ela atendia muitas pessoas com características semelhantes. Ela percebia que essas pessoas eram muito sensíveis, altamente sensíveis, características diferentes. E ela é ainda, pesquisadora. Então, claro que ela falou: vou pesquisar esse público, vou pesquisar essas pessoas. E começou a fazer pesquisas, né, científicas ali. E então ela tem os dados, no livro ela conta muito isso, né, no detalhe ali, mas claro que aqui resumindo e trazendo para vocês, ela identificou isso na década de 90. Isso foi na década de 90 que aconteceu, tá? Ela identificou que na época 15 a 20% da população mundial era altamente sensível. Hoje a gente já fala em 30, ela mesma já fala 30. E eu acredito que mais, porque muitas pessoas não conhecem esse traço, né? É, Então, é um traço que ele é observado também em outras espécies, por exemplo, nos animais. E do que a gente está falando aqui? Quando ela identificou essas características e ela foi estudar e pesquisar a sensibilidade, o que exatamente eu estudo, né? Tenho essa questão, essa formação em neurociência, então eu sempre vou trazer para esse lado, tá? O que que dentro dessa parte toda, né, neurocientífica, ela foi pesquisar? Algo que a gente chama de processamento sensorial. Então, a espécie humana e os animais têm um processamento sensorial. É uma forma que você processa o ambiente, as informações, os estímulos, né? Então, seja emocional, mental, o estímulo, calor, frio, a sensibilidade, né? Essa coisa de sensibilidade de toque, processamento sensorial. Foi isso que ela pegou e começou a estudar. E aí ela percebeu, então, que essas pessoas tinham uma alta sensibilidade de processamento sensorial, tá? Então ela traz à tona, ela traz o livro, ela traz esse conhecimento, ela consegue validar isso nas escolas científicas, né? De traço da alta sensibilidade. Ahn, e aí o que que ela identificou principalmente ali? Que essas pessoas tinham um sistema nervoso mais reativo. Então, quando a gente fala de alta sensibilidade, é uma pessoa que é só mais sensível emocionalmente, pensamentos, né, questões físicas. Não, não é só a sensibilidade em si. Ser altamente sensível não é só ser mais sensível.
mais emocional. Existem outras características, como processamento profundo, como empatia, como atenção aos detalhes, que eu vou apresentar para vocês aqui, que a gente chama de quatro pilares da alta sensibilidade, tá? Então, isso vai ser muito importante vocês entenderem, porque depois que vocês entendem os quatro pilares da alta sensibilidade, ela chama de quatro pilares, ela traz a sigla, uma sigla do ES, né? Eu já vou mostrar para vocês. Vocês começam a entender que tudo se encaixa dentro desses pilares aí, né? Tudo se explica ali dentro, tá? Então, nós temos altamente sensíveis uma maior sensibilidade na forma de perceber o ambiente, registrar as informações e processar esses estímulos, sejam externos e internos. O estímulo é toda aquela informação que chega para o seu sistema nervoso, né? De várias formas. Então, algo que é importante também, ele não é um estado emocional, tá? Não é uma coisa passageira. Eu estou altamente sensível. Não, ele é um traço inato, você nasceu com ele. Ele é algo biológico. Ele é um traço genético, então você pode ver nos seus pais, você pode ver nos seus avós, nos seus filhos, tá? De formas diferentes, porque apesar de ser um traço que você nasce com ele, ele depende do ambiente onde você está. Eu costumo falar muito isso das orquídeas, né? Que é uma flor muito sensível. Então, ela depende muito mais do ambiente que ela vive. Então, os seus cuidadores, como você foi criada, o país, a cultura, traumas, dificuldades que você passou, bênção, sorte que você teve na vida, né? As bênçãos seria a sorte. Então, todo esse conjunto de questões fazem você manifestar o traço de uma forma específica, tá? Mas ainda assim é algo que sempre esteve com você. Ou você não identificava, ou você não entendia, ou você estava numa fase diferente da vida e ele não se manifestava, não aparecia tanto, e agora aparece mais, tá? Mas ele sempre esteve ali. E ele é uma característica neurobiológica, como eu falei, né, essa questão toda. Ele está relacionado como o cérebro e o sistema nervoso respondem ao ambiente. Inclusive, a gente vai ver áreas cerebrais diferentes, o funcionamento diferente na pessoa altamente sensível, né? Assim como existem de outras formas. Por exemplo, uma neurodivergência, que é algo que se fala muito. O que é uma neurodivergência? É, Hoje, principalmente, se fala da tríade: autismo, superdotação, altas habilidades e o TDAH, né? Que eu acho que em Portugal é PDAH, né? Que seria o déficit de atenção e hiperatividade, tá? É um pouquinho diferente em Portugal. Então, a neurodivergência é um modo de funcionamento diferente também, né? Já se sabe que existem questões do cérebro que funcionam diferente. Tati, então, se o cérebro e o sistema nervoso funcionam diferente também no traço da alta sensibilidade, é uma neurodivergência? Não. Não é considerado uma neurodivergência, porque vamos dizer que dentro do protocolo da neurodivergência, a alta sensibilidade ela não se encaixa ali, tá? Então, ela não é considerada na base científica como uma neurodivergência. Então é diferente, certo? Também não é um transtorno. E eu reforço muito isso, porque como esse movimento está vindo, Brasil sim e Portugal também já, junto com neurodivergências, quem fala disso, às vezes fica confuso. Ou às vezes a pessoa fala que é mesmo, ou às vezes fica confuso, né? É, Eu conheço até uma pessoa muito. Me mandaram, na verdade, uma mentorada de que ela postou. Ela é bem conhecida, mas eu esqueci o nome dela em Portugal. E falou disso e ficou super confuso. E parecia que era uma neurodivergência. Eu, quando li, eu entendi que ela não quis dizer isso, mas ficou parecendo e as pessoas achando ali. E aí eu mandei uma mensagem para ela, ela foi super gentil. Ela falou: Não, eu vou deixar isso mais claro, né? Então vocês podem ver.
isso acontecendo, tá? E aí eu digo que vocês se tornam ali guardiões, né? Vocês vão lá e falam, ó, não é isso não, não é exatamente isso. Então, e também não é um transtorno, não é um transtorno aqui seria o quê? Um transtorno borderline, né? Um transtorno de personalidade narcisista, por aí vai. Essa é a linha de transtornos psiquiátricos. Não é um transtorno, não é uma neurodivergência, não é um diagnóstico clínico, tá? No sentido de um médico vai avaliar isso ou algo mais profundo. Tanto que, se for comparar com a neurodivergência, uma análise, uma avaliação neurodivergente, ela leva muito tempo com muitos testes, né? Inclusive, se alguém imediatamente fizer uma sessão e falar que você é neurodivergente, não é assim que funciona. Já a alta sensibilidade, não. É uma avaliação mais rápida, né? A sessão avaliativa PAS, que eu faço, por exemplo, um questionário. Então, Elaine Aron desenvolveu uma escala de personalidade sensorial de sensibilidade. São 18 questões e ela analisa com cálculos, né? Eu uso na íntegra o dela, inclusive eu uso inglês nas minhas sessões, mas como eu achei ali que faltava, né? Que ficou superficial, a gente não conseguia entender qual área a pessoa era mais sensível, principalmente quem estava vendo a avaliação não entendia com clareza, então eu desenvolvi uma, um método maior, né, que são 39 questões, e aí a gente vai avaliando. Ainda assim, isso é feito em 1 hora e meia, né, para que eu possa dizer, olha, você tá dentro do traço da alta sensibilidade. E depois, claro, você vai se entender no traço da alta sensibilidade, o que faz sentido ali dentro ou não, tá? Então você vê que eu nem uso diagnóstico. Vocês não vão me ver usar diagnóstico, eu uso, vamos ver as características, avaliar o traço da alta sensibilidade, as características da alta sensibilidade, porque a própria Elaine Aron, ela pede para que nós, especialistas, não usemos a palavra diagnóstico, para não confundir justamente, tá? Para que a pessoa entenda é, que não é algo médico, né? Ou às vezes até vai para o lado de uma desordem, de uma doença, pode chegar nesse nível, não é, tá? E nem muito menos uma fraqueza emocional. Ah, eu aqui nasci assim e por causa da minha história eu desenvolvi essa fraqueza, essa fragilidade emocional, não é? Pode falar, Paula, pode perguntar. Qual foi a conexão que você fez com a tríade da superdotação, TDAH e TEA? Qual a conexão? É isso, de que, na verdade, na neurodivergência, você também tem uma função diferenciada do cérebro, cada um de forma diferente, né? Como o cérebro funciona em áreas determinadas, e do sistema nervoso a mesma coisa, né? Então, se a gente for olhar para o autismo, tem umas questões, para altas habilidades, tem outras questões, e para o TDAH, outras diferentes, né? Se a gente fosse considerar só isso, bom, então. Quem é altamente sensível também tem uma neurodivergência, uma diferença na parte neural, né? Então muitas pessoas assumem também é, mas eu não posso dizer que é, porque dentro de um protocolo que existe, né, da base científica, não se encaixa, tá? Então não é uma neurodivergência, a gente não trata assim, entendeu? É essa a conexão. Por causa dessa minha história toda, em algum momento eu senti necessidade de estudar as neurodivergências, essa tríade, né? Então eu estudei, eu fiz uma mentoria com uma psiquiatra a respeito disso, e ela me ensinou, ela me explicou. Eu não faço esses testes neurológicos, mas eu conheço porque eu senti a necessidade justamente de saber a diferença, de entender. E algo que eu já digo para vocês é que a altas habilidades e a superdotação nós temos muitas questões em comum que se confundem, muitas características em comum entre alta sensibilidade e altas habilidades, tá? Então é comum confundir, e ao mesmo tempo existe uma sobreposição muito grande. Então muitas pessoas superdotadas e com altas habilidades, elas também são altamente sensíveis. Então, às vezes existe uma confusão aí, ou você vai começar a ver alguém que fala de superdotação, você fala, ué, mas isso é alta sensibilidade?
porque tem características muito parecidas, tá? Então essa é a questão. Eu quero colocar nessa mentoria, inclusive foi a sugestão de uma de vocês, né, de uma mentorada em algum momento, para que eu faça um encontro sobre isso, alta sensibilidade e neurodivergências, explicando algumas diferenças e as características de cada uma. Eu penso, eu vou incluir. Então, talvez até eu consiga incluir enquanto vocês estão aqui, né? Enquanto a gente está nessa turma, e aí, se vocês quiserem assistir, vocês assistem ou não. E para quem já fez a mentoria, vão participar, né? Eu vou incluir para elas, claro, de forma gratuita para participarem. Mas eu acho que fez todo sentido, né? Que eu traga esse conteúdo. Na verdade, eu poderia falar de alta sensibilidade, ter um encontro só sobre saúde e questões, né, físicas, de saúde, do sistema nervoso. É algo muito amplo, né? Eu poderia fazer um encontro falando só dos pais e cuidadores altamente sensíveis, seja você que já é pai ou mãe, ou você que não é, ou você que lida e trabalha com crianças, né? Então, assim, é muito amplo, né? Mas aqui eu trouxe o básico e vocês vão ver que vai funcionar já, né? Já tá funcionando. É, então, deixa eu contar para vocês aqui como funciona esses quatro pilares, tá? Então, esses quatro pilares, não que você tenha que decorar, mas quanto mais você olhar para eles e mais você entendê-los, mais fácil vai ficar você enxergar o traço além de um especialista, além de mim, além de uma terapia de alguém que fale sobre isso, que chega para você e é o meu objetivo na mentoria dar ferramentas, né, para que você sozinha você caminhe, se você sozinha você ande. Então, quando você entende esses quatro pilares, você mesma lá na frente, em situações da sua vida, você fala: ah, tá. Isso tá acontecendo, eu tô sentindo assim, eu tô vendo assim por causa desse pilar, tá? Então ela chama de DOES, né? Que vocês vão entender aqui por quê. É, E eu digo que são fundamentos, né? Realmente para você parar de lutar contra a própria natureza e começar a funcionar a favor dela, tá? Então vamos lá. O D, né, vem para ela, eu coloquei em inglês só para vocês, para conceitualizar, mas é profundidade de processamento. Então é aqui que entra uma parte importante e que você vai ver a todo momento. A Fernanda entrou. Aqui vocês vão ver, confirmar, né, que nesses quatro pilares, que como eu falei, Fernanda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu estou numa parte super importante. Você chegou ainda numa parte muito importante, que é a profundidade, que é os quatro pilares da alta sensibilidade, tá? A gente vai falar disso para entender a estrutura do traço da alta sensibilidade, tá? Então, eu vou continuar aqui. Então, como eu tinha falado para vocês, ser altamente sensível não é só ser sensível, só ser mais sensível. E olha aqui um ponto que conecta muito com o que eu acabei de falar, que foi as altas habilidades e a superdotação, que é a profundidade de processamento. Então a gente processa as informações de uma forma mais profunda. A gente não fica no raso, na superfície. Não é que você queira fazer isso. O seu cérebro funciona assim. Então você vai ver algo, você vai receber um estímulo, você vai passar por uma situação e você vai olhar aquilo em camadas, tá? Então, na prática, o que que seria isso? A pessoa altamente sensível, ela vai refletir mais sobre o que vive. Então, sejam situações que você passou, e aí eu vou começar a dar exemplos práticos aqui. Uma coisa que acontece muito, que inclusive tá na sessão avaliativa e a Elaine Aron traz muito. A pessoa altamente sensível com dificuldades em receber críticas ou feedbacks, né? Geralmente negativo, mas às vezes pode ser até positivo. Por quê? Porque a pessoa altamente sensível ela é arrogante ou ela se acha melhor? Não. Mas é porque ela fica pensando o que que eu fiz, o que que eu deveria ter feito, e fica ruminando aquele pensamento.
né? Claro que sente mais, então se isso é feito de uma forma um pouquinho mais pesada, vai ter o emocional também. Então isso é um ponto. Outra coisa que acontece é justamente conversas, às vezes conversas importantes, é, que são é, às vezes mais sérias, mais decisivas, né? Ou importantes, conversas importantes, a pessoa também sensível ficar voltando naquilo. Eu devia ter dito isso, eu não devia ter dito isso, e fica, às vezes, dias naquela situação. Ai, como é que eu não consigo esquecer? Como é que eu não consigo deixar aquilo passar, o que a pessoa me disse, e aquilo tá vivo lá? Porque o seu cérebro, ele tá processando aquilo durante mais tempo. Ah, me veio uma dúvida, um insight só depois. Como é que não veio na hora? Porque você continuou processando aquilo durante um tempo depois, tá? Outro ponto que acontece por causa do processamento profundo, conforme eu vou dando exemplo, você vai entendendo o que é isso. Comparar experiências atuais com vivências passadas. Então, pessoas que ficam às vezes presas no passado, ou comparando, né, como eu fui, o que eu fiz, o que devia ter sido, é, porque existe essa capacidade de armazenamento, essa capacidade de voltar, essa capacidade de refletir, é por causa do processamento profundo que a maioria, tá, quase 100% de nós se interessa por assuntos profundos, conversas profundas, não rasas, relacionamentos, questões filosóficas, existenciais, espirituais, de onde vim, para onde eu vou, né? A curiosidade dos assuntos, a busca, eu quero saber mais, eu quero entender mais, né? Eu quero olhar mais para isso. Processamento profundo é uma forma que o cérebro funciona, tá? Aqui, por isso, a maioria de nós, né, quase 100% também, busca sentido, coerência e significado em tudo. Não só no trabalho, num relacionamento, nas questões que trata e faz no dia, mas de uma forma geral na vida. Fica em busca, onde está meu propósito, a minha missão, a minha vocação, o que que eu vim fazer, e às vezes isso é uma dor muito grande. E aí eu vou ter um encontro, que é o terceiro, que eu vou falar justamente disso: vocação, propósito, missão, para você entender. Porque é uma busca muito grande, natural, nossa, tá? É, Muitos de nós pensam demais antes de agir ou decidir, analisam demais as situações. Um ponto bom, um ponto positivo, a gente não age por impulso, ótimo. Onde tem um alerta aqui? Quando o que pode acontecer é que essa pessoa altamente sensível, ela vai demorar muito para tomar decisões, para sair de certos lugares, de certos ambientes, trabalho, relacionamentos. Ela fica, ela aguenta, ela pensa demais, ela analisa todos os pontos. Então, às vezes, falta ação, falta decisão, falta movimento, justamente porque eu fico muito nesse pensar, tá? E aqui eu vou trazer para uma questão espiritual também, porque o meu trabalho com a autossensibilidade ele é conectado à espiritualidade, vocês já sabem disso, mas quando tem uma questão espiritual muito forte ainda, mediúnica ou energética, né, ou essa conexão, às vezes a gente funciona realmente nos chakras, nos centros de energia superiores, e fica muito nisso. Então falta aterramento, falta matéria, falta essa coisa prática. Então já é um trabalho que eu sempre recomendo para pessoa também sensível, trabalhos de aterramento, enraizamento, seja técnicas, né? E hoje a gente sabe muito isso sim, o pé na terra, esse contato com a natureza, abraçar uma árvore, meditações que levem para isso, tá? Exercícios, atividades e tudo mais, tá? Alimentos, às vezes, é importante, porque nós já temos, o nosso último encontro vai ser sobre espiritualidade, mediunidade, então a gente já tem uma tendência a desconectar. E às vezes você não precisa ficar buscando mais isso. É o contrário, você precisa aterrar, tá? Em quantas atividades, e eu não sei se todas assistiram à imersão, eu fiz uma imersão de 3 horas e meia sobre isso, sobre alta sensibilidade, mediunidade e alta sensibilidade. Eu posso mandar no link lá para vocês no grupo, um link no grupo.
Então, eu falo muito sobre isso, né? Às vezes você vai até mesmo em algumas vivências, no lugar de ficar se concentrando para expandir, você tem que, ao contrário, você tem que trazer de volta, senão você, né? Então, é importante ter essa visão também, tá? Então, esse processamento aprofundado aqui, ele vai trazer maior consciência, uns insights mais refinados, uma compreensão complexa das situações, né? Aqui, o que acontece muitas vezes é que você vai enxergar o que ninguém está vendo, você vai fazer a leitura do ambiente das pessoas, você vai conectar, às vezes, em questões de estudo, de trabalho, né? Isso pode dar muita competência, uma inteligência aguçada por causa da percepção. Olha como é próximo da altas habilidades aí, né? Então, e tudo isso por causa deste pilar que é o processamento profundo, tá? É claro que eu já estou falando aqui, trazendo forças, né, e benefícios dessa parte toda, mas pode fazer também com que você precise de mais tempo para integrar experiências. Então, situações, conversas, é por causa disso que a pessoa altamente sensível também ela está sujeita, ela é mais sujeita a traumas, a se traumatizar, não a ter traumas na vida, mas a viver experiências negativas que se tornam traumas. A forma que eu processo, a forma que eu vejo, que é a forma que eu sinto, tá? Então, algo que eu digo também, se você é terapeuta, você quer ser e trabalhar com altamente sensíveis, ou se você busca terapia, algo que é importante a gente ter é o conhecimento de trauma, um conhecimento atualizado sobre trauma que existe, né? Já hoje aí, porque se as pessoas não tiverem conhecimento de trabalhar com trauma, ela retraumatiza. É um perigo, tá? Então, cuidado com isso é algo que eu costumo trazer também, falar, porque é importante do altamente sensível entender, ok? Lembrando que não é que você tem a tendência a se traumatizar, não é isso. Se você viver experiências negativas, aí sim pode ser que você. Não é que você vai atrair trauma, tá? Acho que deu para entender, né? Tá. Então, esse é o processamento profundo. E aí, outro ponto, né, que ela chama de overstimulation, que é hiperestimulação. Na verdade, aqui, a hiperestimulação vai trazer uma sobrecarga. Então, a sobrecarga, ela é uma consequência da hiperestimulação. O que que é uma hiperestimulação? Como eu falei para vocês, o nosso sistema nervoso está recebendo estímulos. E aqui ele está. A minha voz, o conteúdo que eu estou trazendo, tudo que vocês estão vendo aqui, no ambiente que vocês estão, tem uma temperatura, tem uma luz, pode ter um ruído. Isso tudo é estímulo, tá? No sistema nervoso da pessoa altamente sensível, como ele é mais reativo, alguns estímulos ele pode identificar como hiperestímulo, ou seja, mais intenso. Então, por exemplo, o estímulo da luz. Para algumas pessoas é forte, é intensa. Eu, por exemplo, a luz do sol, eu tenho fotofobia, que chama. Eu tenho que estar sempre de óculos escuro. Se eu tiver sem óculos escuros, eu fico assim, eu não consigo abrir o olho. E já tive que usar. É tão real. Uma que eu não esqueço meu óculos escuro, mas se eu esquecer, eu uso qualquer um. Eu já usei um infantil do meu filho, do Homem-Aranha, para eu poder ficar bem, tá? Isso é o quê? Um hiperestímulo, né? Então, pode acontecer com questões sensoriais, luz, som, né? Principalmente aqui eu falo, não é que o altamente sensível não gosta de uma boa música, vai escutar uma música alta, não é isso. Mas aquela música eu tenho que querer aquela música, às vezes é por um certo tempo, é uma música que eu goste. Se for um ruído repetitivo, aquele som repetitivo tem uma tendência a incomodar, irritar muito mais, tá? Cheiros, né? Então, geralmente é a pessoa que sente o cheiro de tudo antes.
né? E aí é que eu costumo falar, é aquele rastro que ficou de um cigarro, de uma fumaça, e ninguém tá mais sentindo, porque tá muito leve no ambiente e você sente. Alguém fumou aqui, né? Aquilo está em algum lugar. Então você não está inventando, aquilo realmente está num nível mais profundo. Eu digo que é um faro, né? Que é tipo o nariz de cachorro, né? Que tem esse faro. Você vê o que eu falei do processamento sensorial aguçado em espécies, algumas espécies têm o próprio sensor, né? Que não tem a visão, ou tem o cheiro, né? O cachorro é um que ele sente muito antes. Os cachorros, inclusive, a gente tem os cachorros de serviço, né? Que eu acho isso tão incrível que é para algumas doenças, por exemplo, insulina, diabetes, e quem tem POTS, por exemplo, que é uma questão de uma desautonomia, a pressão ela baixa, né? O volume de sangue baixa. O cachorro ele sente quando isso vai acontecer. Ele consegue sentir. E acredita-se que é pelo cheiro, mas a gente, né, tem outras percepções ali leitura que ele faz e que ele sente. Então ele avisa antes, ele avisa quando o açúcar da pessoa está baixando ou quando ele está subindo, quando existe alteração, tá? É mais ou menos isso. Movimento, né, e tudo mais. Ambientes sociais intensos, então a hiperestimulação pode acontecer, né? Com pessoas, assuntos, um ambiente muito agitado, movimentado, falando, pessoas falando, demandando, você ter que conversar, você ter que, né? Existe, às vezes, uma sobrecarga social, e às vezes muitas demandas emocionais ou cognitivas. Então, eu costumo dizer que às vezes é fase da vida. Às vezes uma fase da sua vida vai te colocar a ter que lidar com mais questões. Às vezes no trabalho, na sua relação afetiva, na sua família, com a sua saúde, com o seu sono. Junta demandas, né? Uma sobrecarga de situações acontecendo e você lidando. Então, ali a gente tem sim uma tendência maior a sentir o estresse, a sentir a sobrecarga. Por isso que mais do que outras pessoas, hoje em dia todo mundo sem exceção, tem que olhar para isso. Mas nós temos que ter realmente um cuidado maior com o cuidado do sistema nervoso, da exposição ao estresse, tá? E quando a gente fala de estresse, do ponto de vista da neurociência, o estresse, ele é algo natural, ele é algo normal e ele é algo importante, o estresse, que é quando o seu corpo reage, percebe os estímulos, entra no modo de luta ou fuga, seu sistema nervoso simpático, e ele está ali pronto, é importante, isso faz parte da sobrevivência. O que acontece é quando você não regula, quando você não descarrega esse estresse, essa sobrecarga. Então veja que se você tiver momentos de estresse, de sobrecarga, mas você for regulando isso, se você enche esse copo, né? E aí você esvazia, e você enche de novo, você esvazia, ele nunca vai transbordar. Ele nunca vai colapsar, né? Você nunca vai ter um burnout ou algo assim. Então, esse é um ponto aqui está muito ligado a estresse e às situações que a gente se expõe, tá? É bom, sempre importante falar que a sobrecarga que não acontece porque nós somos fracos ou frágeis, é porque é um sistema nervoso mais fraco, né? É um sistema nervoso mais frágil. Não, é um sistema nervoso mais responsivo, tá? Então, o que acontece é que o sistema nervoso ele recebe e processa mais informações ao mesmo tempo. Então, algumas questões identifica como sobrecarga, tá? Então, a gente vai precisar de pausa, de silêncio, de tempo de recuperação, justamente para organizar isso. Deixa eu ver o nosso chat aqui. Ah, uhum. A Anne perguntou aqui sobre alimentação da pessoa também sensível, né? Que você acha importante nessas mentiras? Eu não entendi. Anne, se você puder me explicar melhor, eu falo sim. Oi, Tati. Saiu mentiras, foi a corretagem aí, nas mentorias, se tu vai falar Ah, sobre alimentação. tá,
Tá. Comigo? É isso. Ah, entendi. Eu não tenho algo específico sobre, né, um encontro específico sobre alimentação. É, Mas assim, o que pode acontecer por causa do sistema nervoso mais responsivo, né? O sistema nervoso, ele trabalha também o sono, a digestão, né, essa autorregulação. Então, e aí hoje em dia a gente escuta muito, né, que o intestino, por exemplo, é o segundo cérebro, né, como tá ligado. A gente escuta sobre nervo vago, teoria polivagal, ela está diretamente ligada a intestino e digestão. Então, se a gente for considerar isso, a gente pode considerar que a alimentação da pessoa altamente sensível, algumas questões por causa disso, tá? Não vão fazer bem, vão ser mais pesadas, pode ter uma digestão mais sensível, não é regra, tá? Às vezes isso vai acontecer por causa de uma sobrecarga. Então a pessoa se sobrecarregou, ela tá sob um estresse, vai afetar a digestão, vai afetar essa parte, né? Como ela ingere os alimentos e absorve os alimentos. Fora isso, tem, né, claro, a questão que seria a sensibilidade às sutilezas aqui, que é um pilar também, né? Que seria um estímulo, então essa parte sensorial, um alimento, textura do alimento, pode ser o sabor, muito doce, muito azedo, muito amargo, mas principalmente eu identifico textura. Então, isso é muito mole, isso é pastoso, me dá nojo, me dá uma sensação ruim. A fruta tá muito madura, ou ela tá muito verde. Claro que fruta verde ninguém gosta, mas eu digo assim que às vezes é uma percepção do altamente sensível, que tem um ponto, né? Teve uma sessão que eu fiz, ela até tá na mentoria, mas tá na outra turma. E ela falando, não, eu não tenho questão nenhuma com alimento. E aí eu fui trazendo, será textura, às vezes. E ela falou, nossa, na verdade, eu só como brócolis se ele tiver no ponto certo. Eu só como essa comida se ela tiver assim. E não é nem percebido, né? Às vezes isso é uma opção, é uma escolha, é um gosto. Mas por quê? Você vê que ela tá falando da textura. Que se o brócolis, por exemplo, já tiver muito mole, eu tenho nojo, eu não gosto. Então, isso é sensorial, tá? O que eu lembro aqui de alimentação que eu poderia trazer é isso, mas Anne, se você tiver uma pergunta específica sobre a alimentação ou sobre a sua alimentação, você pode trazer, tá? Posso falar? Pode? Pois é, tu falou isso, né, em relação ao nervo vago, né, o intestino. O que eu mais senti na gravidez foi isso. Tudo que eu comia me fazia mal, porque eu não dormia. Então, eu estava sob estresse, como até hoje eu estou, né, por causa da neném, de toda a Sim. amamentação, da vida, né, de mãe. Então, eu comecei a ficar assustada, porque eu ficava com muita dor, Uhum. sabe a sensação de sempre estar com quando a gente come fica ruim, como é que chama? Refluxo, Não, azia, má infecção digestão. intestinal. Infecção ah, intestinal. Parece que eu tá. sempre estava com infecção intestinal. E aí eu fazia os exames, fazia endoscopia e não dava nada, não dava nada. E dores, e sempre isso. E ir ao banheiro, e dores, sabe? Muito, muito sensível, muito assim, ao extremo. De não Uhum. conseguir estar comendo, sabe? Tá. Aí Aí Eu foi passando, né? E agora eu já tô bem, já tô, sabe? entendi. Aqui pode ser o seguinte: você vê que se a gente já tiver sobre estresse, né, sobre esses estímulos, é o seu caso, vai sentir mais porque está diretamente ligado à digestão e o intestino a isso, né? Então, refluxo, gastrite, má digestão, constipação, diarreia, tudo que tem a ver com essa desregulação desse eixo, né? Porque ele não está na sua capacidade plena de fazer isso. Vamos dizer que a gente não esteja sobre estresse, sobre algo acontecendo. Eu acredito que sim, algumas pessoas podem ter ainda uma digestão mais lenta,
né? Eu, por exemplo, tenho questões com refluxo. Já tive, e se eu tiver nervosa ou se eu tiver sobrecarregada, eu vou sentir a minha digestão. Às vezes náusea, às vezes refluxo, tá? Porque é um sistema mais sensível, ok? Eu no Refúgio Paz, na nossa comunidade do Telegram, eu vou trazer esse tema em junho, tá? Que são as questões de saúde, e incluindo gastrite, desautonomia e desregulação. Só para vocês entenderem, né? A mentoria, ela é um lugar, por isso que eu falo, muito íntimo de vocês e meu, né? Então, para vocês só terem uma ideia, quando eu fui testar o uso do Monjaro. Depois de estudos, né? Porque hoje em dia tem muito estudo de como ele funciona no cérebro, da questão metabólica, da queima de gordura. E eu estou em fase de pré-menopausa, de mudança de hormônio. Eu falei, talvez seja interessante agora como acelerar o metabolismo. O que que aconteceu comigo? Crise de pânico. Eu passei muito mal, desregulou todo o meu sistema autonômico. Então, ao mesmo tempo, era náusea, sensação de dor de barriga, uma sensação de pânico. Eu não sabia se era fome ou se era náusea, desregulação total. Eu tenho uma questão desautonômica. Não é uma regra para pessoa também sensível, mas pode acontecer, né? Por exemplo, síncope vasovagal é quando no meu caso, é bem leve, mas às vezes a pessoa ela desmaia o tempo inteiro, faz atividade física, tem uma intolerância. É nesse eixo, tá, que acontece ali, por exemplo, uma disfunção do retorno venoso e por aí vai, tá? Então, olha como algo que para a maioria das pessoas faz super bem, não deu certo para mim e me colocou em crise de pânico fortíssimas, taquicardia no meio da noite. E quem, né, quem de repente já usou ou conhece alguém que já usou, até saiba, das questões de pânico, porque eu já vi de ansiedade e depressão, porque ele mexe exatamente na área do cérebro que faz isso. Então você veja, né, que talvez se fosse um outro momento da minha vida, eu falaria, nossa, mas tem, né, o meu médico, claro que eu fiz isso com o médico, acompanhamento, falou, mas será que você não tá passando por um estresse? Mas será que não é isso? Eu falei, não, não é nada disso, tá tudo bem, não é pânico por causa disso, é uma resposta, ou seja, foi o que eu disse no início aqui do nosso encontro, eu sei o que falar a respeito. Eu falei, não, eu tenho traço da alta sensibilidade, eu tenho um sistema nervoso mais responsivo, mais reativo, eu tenho uma resposta a neurotransmissores. Isso é o meu caso, não é uma regra, mas pode ser para você também, para o outro altamente sensível. Então eu já organizei para ele. Eu falei: não, não é da minha cabeça. Não é porque eu tô passando por outras coisas. A medicação está me trazendo isso. Taquicardia no meio da noite em repouso, coração a 160, 180 de batimento, tá? Então olha a diferença. Se fosse um momento da minha vida que eu não entendesse nada disso, provavelmente eu acharia que por causa de um estresse, nossa, mas eu não tô vendo esse estresse. Não, mas tem, deve ter. E aí entrei em pânico por alguma razão, alguma disfunção, vou ter que medicar, vou ter que, né? E por aí vai. E você fica nesse lugar, às vezes a vida inteira, tá? Então, e eu costumo dizer, isso sim, muito cuidado com tudo que mexe no seu sistema nervoso autônomo, no seu sistema nervoso cerebral, né? Eu, por exemplo, tenho reações com medicação psiquiátrica. Quando eu tive síndrome do pânico lá atrás, me deram uma medicação e eu tive o efeito rebote contrário. É uma medicação para acalmar e relaxar. E eu fiquei hiperestimulada, hiperativa, tendo crise, né? Quase, quase surto mesmo. E eu falei para o médico e ele falou na época: não, não pode, não é isso, essa medicação acalma. Eu falei: pois é, mas eu estou tendo um efeito paradoxal da medicação. Ah, tá. Tá, então, assim, importante a gente entender, a gente saber. Isso é a parte física, isso é a parte que eu chamo de saúde, que eu vou trazer lá, esse cuidado, essa atenção. Às vezes é um suplemento que não faz bem para você.
ingerir B12 para mim, vitamina B12, me acelera. Eu preciso de um tempo até acostumar com ela. Eu fico acelerada. Como é que é melhor para mim? No músculo. Injetar B12 no músculo, porque eu tenho uma questão genética, tá? De baixa absorção de B12. Meu pai tem e por aí vai. Então, para mim, é melhor injetável, eu entendi. Mas até que eu usei uma dose altíssima de B12 e tinha sensações de, não vou dizer pânico, mas assim, tremedeira, tipo, nossa, ai, eu tô nervosa, tô ansiosa, uma coisa estranha. E era o suplemento natural, então uma vitamina B12, uma carga muito forte, tá? Então isso pode acontecer. Mas quando a gente entende, não que você, às vezes você não consegue evitar, que foi o que eu falei, eu não imaginava que eu teria essa resposta, né, ao GLP-1, mas tive. Então você identifica e fala e sabe, não é disso. Você vai passar pelo desconforto ali, você veja que eu tive, né, ataque cardíaco, eu tive a crise, vamos colocar assim, do pânico, da ansiedade, mas pronto, identifiquei, tirei, não passou disso, entende? Essa é a diferença. E isso vai acontecer com várias situações das nossas vidas. Relacionamentos, situações, desafios, trabalho. Quando você entende, você se entende melhor nisso tudo, né? Então, no seu caso, Anne, por exemplo, é claro que agora é importante que você. E tem vezes que a gente está exposto ao estresse, não adianta. Você tem uma filha pequena, você não está dormindo direito, não tem como você falar: olha, Deus, vou devolver minha filha aí até eu relaxar, depois me traz de Sim, volta. Não tem como. Então a gente está exposto. Essa é a vida real, essa é a vida isso. prática que eu falo, É, tipo né? assim, antes. Então agora é um momento que talvez você precise de uma nutricionista para cuidar um pouco mais da sua alimentação. Às vezes, o altamente sensível pode ter uma sensibilidade a alguns alimentos, uma intolerância, né? E aí a gente vai, lactose, glúten, pode ser. Então, um momento que você olhe mais para isso, né? De repente, se tiver muito forte, durante essa pequena fase, você tem que usar uma medicação, um composto, né? Às vezes um suplemento ajuda. Entende? Mas também a gente avaliar isso. Tá tudo bem, eu funciono assim, é um momento que eu tô passando, o que que de melhor eu posso fazer? Né? Sem Sim, dúvida nenhuma, técnicas dentro do possível, de relaxamento, de entendimento. Você tá aqui, por exemplo, ao vivo com uma filha bebê. Então, assim, você sim, tá buscando essas ferramentas, entendeu? sim, Nesse sim. sentido, tá? É. Tati, tipo assim, é um pouco complicado que os médicos eles não entendem, né? Assim, é como tu falou, tu passando mal devido aos suplementos ou medicação, e eles acham que é alguma coisa externa, né? Assim. É, já tem alguns médicos que entendem disso, né? Uhum. Outros que não entendem, eu sugiro que você fale, e se ele não aceitar, você troque de médico. Isso. O que acontece é que eu explico. Por exemplo, tem na minha página, e eu sempre fico atenta, assim, né? Neurologista que me segue, médico que me segue, e aí às vezes eu falo, "Ah, que legal, né? Eu adoro um neurologista e um psiquiatra, tá? Adoro. E aí eu falo, né? Que bacana, você tá aqui interessado nesse assunto. E tem alguns que falam, eu escutei sobre esse tema e eu quero conhecer mais. Olha que bacana. Aí eu já deixo lá na minha Uhum. lista. Eu já deixo lá na minha lista, que se eu precisar, né? Até um deles, por exemplo, eu vou buscar, agora que eu vou estar no Brasil, porque eu quero olhar essa questão de desautonomia, né? Que é a minha síncope vasovagal, fazer uns testes, ver como é que tá isso, se tem alguma questão venosa. é, então veja que vai mudando também, né? Às vezes numa idade é uma coisa, na outra, por causa de um hormônio, de uma situação, de uma maternidade, a gente vai mudando, né? E aí a É, gente vai lidando com o traço, tá? é, Então, e aí quando eu falo essa questão médica, fale, é um médico que você está há muito tempo e ele é receptivo, você fala, olha, existe um traço, não sei se você conhece, presenteia ele com um livro ou manda o livro para ele, isso é reconhecido, e eu estou dentro deste traço, né? Ou eu tenho, enfim, e já foi comprovado, e é isso, né? Eu sei, né? Você quer aceitar ou não? Eu funciono assim. é, É diferente quando a gente fala, entende?
Tanto que esse médico, eu falei, olha, ele, vamos testar isso? Micro da microdose? Eu falei, vamos, né? Ele é o médico, né? Quem sabe dê certo. Mas não deu. Eu falei, ó, nem com a microdose. Tá ativando o meu sistema nervoso autônomo, tá tudo desregulado. Eu não sei se eu tô com fome, se eu tô com vontade de vomitar, se eu tô com vontade de ir no banheiro, se eu tô em pânico, se eu tô nervosa, se eu tô, né, alteração de sono, serotonina. Ele falou, pois é, né, não deu. Eu falei, não, não deu. Então é diferente como, percebe que a gente se coloca diferente, né? Então isso é importante também, tá? Mas sim, esteja atenta, olhe, busque nessa sua fase é o quê? Relaxamento, na verdade, técnicas de estresse, né? Que você consiga lidar melhor com esse estresse e a alimentação, talvez algumas questões aí te ajudem a passar por isso, É, tá? e tipo assim, antes da gravidez eu não tinha intolerância à lactose e hoje eu estou com intolerância à lactose. Olha que louco isso. Eu tomava leite, comia tudo com leite. Hoje não entra mais nada com leite, nem queijo, nem requeijão, nada, nada. É isso. Agora, neste momento, ele não está conseguindo tolerar a lactose. Pode ser que daqui a pouco volte, né? Ou não. Enfim, mas e isso acontece para não só para o altamente sensível, né? Mas para o altamente sensível pode acontecer mais, sim, tá? Outra questão que eu falei, eu vou aproveitar isso também, que eu falei de levar esse conteúdo e esse conhecimento ao médico, que eu falo sempre para vocês que vocês se tornam guardiões da alta sensibilidade também. Essa semana agora eu levei para a escola do meu filho, eu já queria ter feito isso, mas né, muita coisa acontece. E eu levei para a escola, para a diretora da escola do meu filho aqui, expliquei para ela, falei, existe isso, mandei os dois livros, o geral e o da criança altamente sensível, expliquei para ela a diferença, que não é uma neurodivergência, mas falei, olha, esse conteúdo pode te ajudar muito a entender algumas crianças. E na verdade eu levei a partir do meu filho, por causa do meu filho. É, E ela falou: Olha, comprei os livros, estou super animada para olhar, e já vou ler pensando como eu vou implementar na escola essa atenção e esse cuidado a essas crianças altamente sensíveis. Entendeu? Ela talvez nunca fosse saber se eu não levasse. E ela está lidando com crianças altamente sensíveis na escola. E talvez ela esteja tendo um problema, porque ela não entende. Porque ela não encaixa numa neurodivergência, né? Os pais também não. Então, percebe que é um serviço que a gente começa a fazer, né? Assim como em algum momento foi trazido e falado, e hoje é trazido o autismo. Ah, eu sou autista. A gente chama autista nível 1 de suporte, né? Que você tem todas as suas funções, mas tem algumas questões ali. Há não muitos anos atrás, palavra autismo, deficiência geral e total, incapaz. A gente falava superdotação, o gênio, ultra mega, né? E não, a gente foi entendendo os níveis disso. Então as pessoas estão mais receptivas a isso, né? Às vezes até demais, às vezes tudo é isso, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo. Mas acredito que em algum nível a gente vai ter algo, né? Porque é o funcionamento, é como a gente funciona. Então, estão dando nomes para isso, né? Então, aproveito para falar para vocês também a importância de você levar isso sempre que encontrar espaço, né? Numa escola, seja do filho ou sobrinho, ou amigo, filho de amigo, né, um ambiente de educação escolar, para os seus terapeutas, né? Tem uma mentorada que ela levou para a psicóloga dela, leva, né? A psicóloga dela acompanha e a psicóloga dela usa os testes, que são os testes básicos que eu coloquei online. Então ela usa esses meus testes, sabe? Super receptiva. Ela, não, eu não conhecia. E eu sou também, né? Então, olha que bacana e a gente quer esses profissionais, né? A gente quer esses psicólogos, médicos, educadores, e outros profissionais também que entendem isso, né? Certo? Eu vou continuar aqui com Ah, o. Paula, sem querer não tem problema. convidar, puxando
a dúvida da Anne, da sua fala anterior, é, agora me fugiu. Quer que eu vá falando e Ah, depois você lembra? Ah, é, lembrou. lembrei. Para além da questão de alergia, intolerância, existe algum tipo de rastreamento bioquímico que dê para fazer, algum tipo de marcador biológico, de pessoas pais? Para E se qual tem. depende para qual objetivo, assim, qual seria o seu objetivo? Rastrear o quê? Não, qualquer questão assim das que você mencionou, por exemplo. Tá, por exemplo, dessas questões que eu tô. Uma coisa que eu acho importante falar e que quase ninguém fala, a não ser os médicos, que são os neurologistas, os cardiologistas, às vezes um fisioterapeuta do esporte vai falar, é, por exemplo, desautonomia. A desautonomia, ela tá dentro o POTS, que é uma questão ortostática, né, que a pessoa desmaia, a síncope vasovagal, em alguns níveis. Então, você ali vai ter gatilhos. Quais são esses gatilhos? Exposição a calor pode dar isso. Por exemplo, eu não posso fazer sauna. Se eu ficar num calor, às vezes até na praia, eu vou ter essa sensação, que é um batimento cardíaco acelerado, essa sensação de que eu vou apagar, de que eu vou desmaiar. E realmente pode acontecer, se você não tiver o controle, né? Não souber o que fazer. E aí, para isso, existem testes. Existe um teste de uma cama, que é o tilt teste, e que aí você. Tem uma página de uma menina, nem é muito grande a página dela, não, mas eu achei tão interessante, eu posso mandar para vocês. E ela faz todos os testes que ela fez e tal. Não comecem a pensar que vocês têm isso, mas fiquem atentas a sintomas e a sinais. Aí, por exemplo, se for isso, existem testes específicos que você faz. Se for uma questão, né, digestivo e tal. Existem testes hoje genéticos, testes de intolerância alimentar, né, marcadores. De forma geral, para a saúde de uma pessoa também sensível, que eu considero que você tem que ver hormônio. Você tem que ver porque o hormônio ele vai afetar diretamente seu nível de estresse, seu sistema nervoso e seu humor, né? Fora outras questões de energia. Então, o hormônio ele tem que estar regulado. Vitaminas e minerais, e às vezes os básicos, né? Complexo B, B12, D3, que são esses mentais, ômega 3, magnésio. Aí eu falo como terapeuta, porque são suplementos de questão mental. Então, você ter um médico, nutrólogo, um nutricionista, né, que possa avaliar o que você precisa, também não ficar tomando qualquer coisa de qualquer jeito. Mas o que que você precisa? Isso é importante também. São marcadores, vamos dizer assim, importantes, tá? Então, eu acho que em termos de exame, é isso. O que que pode acontecer também? Uma enxaqueca, né? Dores de cabeça, enxaqueca. A enxaqueca, ela é uma doença do sistema nervoso, tanto que ela tem sintomas de intolerância à luz, a cheiro, náusea. Às vezes é uma dor de cabeça que fica 3 dias sem parar. Então, por exemplo, é do sistema nervoso. Se for isso, aí você vai ter outros tipos de avaliação, tomografia, né? Claro, tudo mais. Você tem uma resposta do sistema nervoso, palpitação, aceleração cardíaca. Será que é por causa do estresse? Será que é a minha sensibilidade do sistema nervoso? Vamos olhar. Primeira coisa, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Você tem que descartar possibilidades, né? A gente não pode também achar que tudo é do sistema nervoso mais responsivo da alta sensibilidade. Então, acho que isso é uma questão de responsabilidade. Então, depende muito esses marcadores do que você precisa. Agora, sobre um exame neurológico para saber se você é altamente sensível, não, porque aí é uma avaliação, claro, até poderia ter, que é o que a Elaine Aron faz, você colocar lá uns eletrodos numa tomografia e ver o funcionamento do cérebro. Pode, mas é muito mais também clínico, que a gente chama avaliação clínica. Como você sente, como você lida, o que você faz, como você responde ao ambiente.
Por isso que ela tem um questionário, por isso Comportamental. que ela tem uma escala de de sensibilidade, tá? Sim, É isso, comportamental. comportamental, Aham. exatamente. Uhum, também Então, comportamental. é mais uma questão de percepção, de sentir, de perceber, de autopercepção. Isso, É, na né? verdade, tem as duas coisas. Se você encontrar uma pessoa que trabalha com isso e ela te colocar e estudar o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ela vai encontrar respostas, né? É que a gente não tem acesso a isso, ninguém faz isso, né? Então a gente consegue se identificar por causa desses estudos todo que ela fez, né? E dessas características que ela traz. Então é sim avaliar o seu comportamento, o seu funcionamento, não é só o seu comportamento, né? O comportamento ele pode vir do seu funcionamento, de como as coisas funcionam em você e para você, tá? Tati, Ah, tu falando então, sobre isso, realmente, os meus médicos passaram agora um eletrocardiograma e um teste de intolerância à lactose. Eu ainda vou fazer. faz. Isso aí. É isso aí. Investigar. O nosso papel, a gente está Vou falando de comprar. saúde, a gente tem que investigar. Até porque, sabe por que que eu percebo? Não só para saber, né, se eu tenho alguma coisa, mas para que a gente também fique mais tranquila. Então, por É, exemplo, eu já fiz ecocardiograma, todo ano eu faço. O ecocardiograma é um mais específico, faço eletrocardiograma, agora devo fazer algum outro. Então, quando me dá uma taquicardia, eu já falo, não, eu não tenho nenhuma desregulação no meu coração. Não é uma válvula maior ou menor. É uma descarga de adrenalina por alguma razão. E eu sinto direitinho a adrenalina no meu corpo. Eu sinto quando ela dá descarga no meu coração, eu sinto ela descer pelo corpo, a adrenalina, direitinho. Então você veja que até isso eu consigo sentir. É, E o terceiro pilar, então, né? Ainda nesses pilares, esses fundamentos da alta sensibilidade. Essa reatividade emocional. Aqui a gente vai trazer também uma questão muito importante, aqui, reatividade emocional. A gente pode chamar essa parte aqui também de empatia. A empatia, ela tá dentro disso, né? É como eu reajo emocionalmente às situações. Então, algo também que é 100% na pessoa altamente sensível é a empatia. Muito forte. Eu me coloco no lugar das pessoas, eu enxergo o outro, eu me conecto com a dor, com o sofrimento. Às vezes a gente vai se envolver demais em situações, a gente vai querer resolver, a gente vai querer encontrar solução. Por isso, muitos de nós não conseguem assistir filmes, séries, notícias muito caóticas, né? Aquilo impacta, aquela imagem fica, eu reajo emocionalmente muito intenso, né? Então, às vezes, a gente vai evitar conflitos, discussões, sejam comigo, não sejam comigo. Aquilo me hiperestimula, a minha reatividade emocional é maior, me incomoda. O que que seria um ponto de atenção aqui? Se você evitar tanto conflitos a ponto de não se colocar, não colocar sua voz, não colocar sua intenção, evitar conversas difíceis, porque você não consegue com aquilo. Então, o conflito que eu estou falando aqui pode ser uma briga, até uma violência física, quanto uma conversa difícil, tá? Então, existe realmente uma reatividade maior, né? De como a gente percebe aquilo tudo. Então, aqui também vem essa questão de se afetar mais por crítica, conflito, rejeição, né? Às vezes em relacionamento, rejeição, abandono, como eu fico lidando com isso, como eu fico presa a essas questões, como isso me machuca, como dói, como me afeta. Por outro lado, da mesma forma, o sentir alegria, conexão, beleza, muita intensidade. Essa parte aqui, esse pilar, é a intensidade. Eu fico muito feliz com coisas boas, eu me toco, eu me emociono, com a música, com a arte, com a beleza das coisas, né? Com uma florzinha, com a borboleta.
e com eu me arrepio, meu olho enche de lágrima, tanto para coisas boas, também para quantos desafios e coisas e exposições ruins, né, de estresse, tá? Então eu sinto muito tudo isso. E aqui, como eu falei, a empatia, ela costuma ser muito elevada, tá? Então, a empatia também está em você perceber e absorver emoções alheias, né? Sentir o clima emocional dos ambientes, a importância que é o limite. Você pode continuar sentindo, vendo, e como eu sempre digo, você não vai parar de sentir. Você vai sentir muito, sempre. Não é o problema. O problema é o que você faz com isso que você está sentindo. Então, numa situação, por exemplo, de um problema, de um sofrimento, que você está fazendo empatia, qual é o limite do posso fazer algo, consigo fazer algo, quero fazer algo, não posso, digo não, coloco um limite. Então, aqui entra um ponto importante que a gente vai falar muito na mentoria, que é essa questão de colocar limites, tá? Mas primeiro você tem que entender o seu limite. Se você não entender o seu limite, não tem como colocar um limite, né? Que você não sabe qual é o seu. Então você não vai deixar também, nós temos uma força muito grande em ajudar, em servir genuinamente. A gente gosta, a gente quer fazer isso. A gente consegue, a gente tem uma capacidade, tá? Seja na profissão que a gente escolhe, seja na família, seja com os amigos. E você vai continuar fazendo isso. Eu acho que isso é uma força, eu acho que isso é uma bênção, a gente ter essa capacidade, não é o problema. Mas se você não tiver limites claros, se você não souber regular isso, você vai ser levado à fadiga emocional, física, né? Então, esse entendimento, ele vai fazer com que você consiga organizar isso na sua vida, tá? Lembrando sempre, isso não é um problema. O problema é você não ter consciência e não saber o que fazer com isso, tá? E o quarto pilar é a sensibilidade às sutilezas. Escrevi errado. É a sensibilidade às sutilezas. Então, aos detalhes, né? Às vezes aquela pessoa que mudou uma coisa no ambiente, ela viu, ela percebeu, é, é justamente ver uma expressão facial, uma microexpressão, uma mudança de voz na pessoa, que aqui é ler. Ai, parece que eu sei o que as pessoas estão sentindo ou pensando. E como eu falei lá na imersão, alta sensibilidade, mediunidade e saturação do sistema nervoso, né? Percepção energética também. Às vezes não é mediunidade, nem percepção energética, é do traço. E do traço é isso, você conseguir perceber a mudança de voz, a microexpressão, o clima emocional, e aí às vezes em relacionamentos é aquilo que você fala, tá, o que que foi? Não, nada. Não, nada não, né? Você tá vendo. E a pessoa, ué, mas eu não disse nada. Não, não disse, mas você está vendo. Você está percebendo. Se a pessoa tá chateada, se ela tá braba, se ela tá sendo irônica, né? Então é uma capacidade de perceber muito grande. E isso é uma força muito grande. Mas às vezes pode trazer problemas assim que você tá vendo demais mesmo, né? Às vezes era até bom que você visse um pouco menos, mas você veja que o problema não é ver, o problema é o que você faz com isso. Então, às vezes, você vai ter que olhar, enxergar, saber que a pessoa não tá confortável, que ela tá desgostosa, que ela não tá feliz, que ela tá braba com você e ok, né? Eu vou seguir assim mesmo, é o direito dessa pessoa e por aí vai, tá? Então, isso é sensibilidade às sutilezas, atenção aos detalhes. Você vai perceber muito incoerência na fala e no comportamento do outro. Tá falando isso, mas tá fazendo isso. Isso é justo, isso não é justo. A justiça, a coerência é algo muito importante para a pessoa também sensível. Muitas vezes é difícil mesmo a gente lidar com questões assim, tá? Tem uma juíza de direito que faz a nossa que faz, né, a mentoria, e você veja, juíza de direito, e era juíza de direito criminal. Aí você fala, não, impossível, não tem como. Mas você vê, e qual o grande chamado ali? É justiça.
né? E imagina a percepção dela do que é certo e errado, dos lados, como ela é boa, com certeza, para fazer isso. Claro que ela tem que lidar com algumas questões, né? Mas para vocês verem também e desmistificar, isso aqui eu quero desmistificar também, que a pessoa altamente sensível, ela é introvertida, ela é tímida, ela é passiva, ela é boazinha. Ela pode ser assim, mas tem a pessoa altamente sensível, que é extrovertida, que é super comunicativa. Tem a pessoa altamente sensível que está sobrecarregada e, e tem uma fase explosiva, irritada. Então tem alterações de comportamento, né? Fora a história de cada um. Então não é um modelo, né? Você pode ser altamente sensível de várias formas. Quando eu faço justamente a sessão avaliativa PAS das áreas, né, da alta sensibilidade, o que que acontece ali? Às vezes eu vou ver que a parte física, som, cheiro, textura, tecido, não incomoda. Essa parte é moderada ou bem leve na pessoa, mas as outras são altíssimas. Processamento profundo, detalhes, empatia, reatividade emocional. E aí, às vezes, ela fala: Ah, eu pensei que ser altamente sensível era só isso. E achei que não era. Não. Aí faz a avaliação, a gente percebe que é. Então você vê como é diferente. E eu já não suporto a luz do sol, né? Tem que estar com. Amo o sol, gente, mas tem que estar sempre com óculos de sol, óculos escuro, tá? Então ela vai se manifestar de formas diferentes, não é uma regra, não é um modelo único a ser seguido. Ok, até aqui? Aqui as potências e desafios do traço paz, né, que é, na verdade, uma parte importante também do nosso encontro de hoje, do primeiro, é vocês entenderem potências e desafios, que tem os dois, e algumas ideias dos dois, e também que a gente faça um mapeamento, que vocês possam mapear isso para a vida de vocês, mas também para os nossos próximos encontros, para essa mentoria, para essa jornada, tá? Então, aqui, por exemplo, potências. A empatia profunda, a criatividade. Criatividade é aqui não só artística, mas na solução de problemas, encontrar soluções, né? Encontrar caminhos. Isso é criatividade, é essa capacidade de ver coisas diferentes. A intuição, a ética e o senso de justiça que eu falei. Profundidade nos vínculos, então costumamos ter vínculos profundos, sinceros, né, verdadeiros, somos geralmente bons se a gente estiver regulado, né? Somos bons amigos, né? Então, toda essa parte, para quem trabalha com isso, é importante, relacionamentos, né? A percepção fina do ambiente das pessoas, isso pode sim ser uma potência que você usa, um diferencial, tá? Uma informação a mais que você tem quando isso está equilibrado, está regulado. A capacidade de reflexão e consciência ampliada, isso é uma potência, né? Isso aqui a gente pode chamar também de uma. Muitas pessoas vão ver isso na forma de uma inteligência aguçada, né? Não deixa de ser. A sensibilidade estética e emocional, porque vemos os detalhes, a harmonia, às vezes pode ser bom para uma profissão artística, designer, arquitetura, enfim, né? Decoração, tudo que tem a ver com essa questão estética, às vezes físico, né? Médicos que trabalham com isso, enfim. É a facilidade para escuta, para o cuidado, para o acolhimento. Seja você, o altamente sensível tem uma tendência a ser um ótimo terapeuta, formal, trabalha com isso, ganha dinheiro com isso, ou não, né? Então, a facilidade para isso, a receptividade, a capacidade de fazer isso. E aí a gente olha e fala, nossa, mas todo mundo é assim, né? Não. Você provavelmente está se identificando porque você é altamente sensível. Aí você fala, mas isso é normal, né? Para as pessoas, para a maioria. Não, não é, tá? É característica do traço. Sim, outras pessoas que não são altamente sensíveis vão ter também essas características, não é exclusiva nossa.
Mas você veja que esse conjunto, essas características, por que que elas são comuns a nós? Por que que a gente se identifica tanto? Por causa do traço, tá? Desafios. Claro, a sobrecarga que eu tenho trazido muito aqui, emocional, seja também física, espiritual, mental, uma sobrecarga de uma forma geral. A dificuldade de colocar limites, porque realmente há muita empatia. Eu entendo o outro, eu tenho mais tolerância, eu posso dar mais tempo. Nosso encontro que vem é sobre relacionamentos íntimos, então aqui vocês vão entender por que que o altamente sensível pode ele pode ficar preso em relacionamentos tóxicos, abusivos, com um narcisista, porque ele tem uma capacidade de entender, de relevar, de olhar o outro lado, ele perdoa e ele fica mais tempo, tá? E às vezes pode, né, essa dificuldade do limite. A ansiedade, o estado de alerta constante, né, como eu tenho falado, a sensação de não caber ou ser demais. Então, isso eu escuto muito. Eu não me encaixo, eu não tô cabendo nesse lugar, eu não pertenço. Eu sinto que eu sou demais, que eu transbordo. É, essa ser demais, como eu escuto isso? E você vê que é uma sensação, é uma percepção, né? Num meio. Como desafio, a gente vai ver o cansaço. Então, aqui é cansaço físico e mental. Pode ter essa sensação, preciso descansar mais, dormir mais, fazer menos, né? Mental, a mesma coisa, é muita informação. E aqui tem características. No nosso encontro, temos um sobre sobrecarga e autorregulação, que eu vou falar disso. Então, por exemplo, um choro fácil, aquele momento que você não consegue olhar para nada e responder ninguém, parece que tudo é muito pesado, muito difícil. Isso é sobrecarga, isso é cansaço, tá? Então, para você identificar também. Como desafio, a absorção excessiva do ambiente, das emoções alheias, né? Claro que aqui a gente pode entrar ainda numa questão mediúnica e espiritual. Autocrítica elevada. Eu tenho uma visão muito ampla de tudo, eu enxergo tudo, então eu tenho um nível de excelência, de competência grande, e aí, claro, natural eu me cobrar mais também. Eu tenho que dar conta, eu tenho esse processamento profundo, né? Você também se olha mais e se cobra mais. E às vezes pode vir uma autocrítica elevada. Não é que você não tá dando conta ou não tá fazendo algo bom. Você tá querendo mais e mais e mais e mais. O perfeccionismo, né? A gente chama isso de perfeccionismo. E a dificuldade de desligar ou descansar plenamente, porque o cérebro ele entra às vezes num modo hiperativo. Ele liga e você fica pensando, às vezes, um assunto que você gosta, um hiperfoco, pensando, 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 e ele vai indo em camada e às vezes você não consegue parar. Então tem esse cérebro acelerado, essa mente acelerada que às vezes você não consegue parar, você não consegue desligar ela. E você faz como daí? Primeiro você tem consciência, você vê que aquilo está acontecendo e que você vai ter que intervir conscientemente. Seja, eu estou gostando desse assunto, eu quero ficar aqui, ou eu preciso às vezes ficar aqui, mas agora não dá. Agora eu tenho que dar um tempo. Agora eu tenho que dormir. Agora eu tenho que respirar. Agora eu tenho que lavar uma louça, desconectar disso, fazer outra coisa. É a sua consciência que vai fazer você entender que aquilo está acontecendo e o que você faz com isso, tá? Então, principais, existem muito mais potência, muito mais desafio, né? Que a gente pode identificar. Aqui são os mais constantes, o que eu vejo mais, os que se desdobram. E a nossa atividade, né, que é algo que vocês vão fazer em casa depois e vão trazer, e aí vocês podem trazer para mim individualmente, me mandar, ou podem mandar no grupo, como você sentir melhor. Vocês vão olhar agora, essa semana, quais são as suas principais potências em ser uma pessoa altamente sensível. E quais são os seus maiores desafios ou dores relacionados ao traço em ser uma pessoa altamente sensível. Não tem certo e errado, tá? Coloca o que você se sentir confortável. Se você quiser pegar
isso aqui e dar um check, colocar sim, não, tá ótimo. Se você sentiu que começou a olhar e começou a vir coisas para você, escreve, que você se vê, que você lembrou, que você percebeu, que tá difícil para você lidar, ou que de repente, é o que eu falo, não vamos buscar só o que é difícil. E que eu já vi em outras turmas acontecendo. Saírem da turma, ao final da turma, ou ao final dos encontros e falar: Meu Deus, eu não tinha ideia que eu tinha essas potências. Eu enxerguei desafios, mas o mais importante, que é o mais importante, é você enxergar potência também. Tão importante quanto o desafio, o problema para você resolver, mas e qual a força que eu tenho, que eu não estou nem enxergando que eu tenho, que é bom, né? E aí você vai escrevendo, e como eu falei, você coloca no grupo ou você compartilha comigo, né, da forma que fizer mais sentido, tá? Isso é importante de forma terapêutica para você se olhar, você se identificar, você se reconhecer. Isso é importante no grupo, para que, se você for compartilhar, ou as outras pessoas vejam que não estão sozinhas na sua forma de sentir, isso traz pertencimento, traz encaixe. E para mim, como terapeuta, e para você também, é um mapeamento, a gente entender melhor você, né, durante esses nossos próximos 5 encontros, que a gente vai ter 5 encontros ainda, tá? Então, por isso que é importante. É, Os nossos próximos encontros, então, para lembrar vocês. Eu posso mandar isso, tá? Isso não tá no material que eu mandei para vocês. Então, semana que vem, relacionamentos íntimos e tem ferramenta prática, escuta reflexiva, metacomunicação, tem exercício, tem artigo complementar, né, que eu mando. E vamos falar de solidão emocional, tá? Comprovado que pessoas altamente sensíveis sentem mais solidão emocional. Aí o 3 a gente vai falar de vocação, trabalho, propósito, né? Então, para você olhar para a sua história profissional, mais do que trazer, minha ideia não é trazer para você quais são as melhores profissões, é fazer você enxergar que qualquer profissão que você faça, você pode se encaixar ali ou não. E aí você mesmo vai perceber o que que seria melhor para você. Às vezes, onde você tá, você vai mudar algo, tá? Então, é para trazer essa visão sempre mais sustentada, mais estrutural, do que faça isso. A minha ideia não é falar faça isso, a minha ideia é falar saiba o que fazer com isso, tá? Ensinar. A gente vai falar também de sobrecarga e autorregulação, né? Então, falando ali que tipos de sobrecarga vem com cada parte do traço, falar sobre regulação, o que é regulação, a autorregulação, né? Como funciona essa parte do sistema nervoso e trazer muitas técnicas aí para vocês e atividades, né? Que eu envio como material complementar também. E aí, no penúltimo encontro, a gente fala da infância e adolescência. Não é para curar os seus traumas, tá? Ou para você enxergar os seus traumas num nível profundo. A ideia aqui é você enxergar, por exemplo, que tipo de apego que você tem. Então, eu vou falar da teoria do apego, o estudo da teoria do apego, os estilos de apego, como isso influencia a vida adulta. Você vai ver como isso influenciou a sua, tá? E ressignificar isso. Então, na sua história, tem uma forma que te ensinaram a ver, a enxergar a alta sensibilidade. Isso na sua infância e na sua adolescência. E agora nós vamos ressignificar isso, tá? Essa é a ideia. E no sexto encontro, claro que eu não deixaria de fora a espiritualidade, mediunidade, a integração de tudo isso. Então eu vou falar rapidamente da diferença. Então, eu vou falar da diferença de cada um. A imersão, ela é um aprofundamento nisso, que eu comecei a sentir necessidade, né? Fala mais, fala mais, fala mais. E aí eu trouxe na imersão só esse assunto, o que é meu, o que não é meu, exercícios, atividades, tá? Esse entendimento da sensibilidade como força, certo? É, Algo que eu quero trazer no final desse encontro, porque vocês vão trazer nesse exercício, nessa atividade, potências, mas vão trazer dores e desafios,
é que essas dores, elas não são falhas de personalidade, lembra disso, tá? São sinais de um sistema nervoso que nunca foi ensinado a se regular com respeito. Vocês não aprenderam a olhar o sistema nervoso, nem entender, e muito menos regular, tá? Então é isso, ninguém aprende isso, né? E a gente que precisaria mais também não foi diferente. Então aqui eu nunca vou pedir nenhuma terapia, nenhum encontro meu, nenhum trabalho meu, que a pessoa altamente sensível ela endureça, ela se feche, ela se adapte demais, ela se torne rígida. Nunca vou falar isso. Eu vou ensinar como sustentar essa sensibilidade, essa alta sensibilidade sem se perder dentro disso, sem que ela seja uma dor e um problema para vocês, tá? Então, o que vocês trouxeram hoje, o que vocês vão trazer ainda, né? Não é uma coincidência, isso está aqui à toa, é um mapa do nosso trabalho daqui para frente, o seu mapa da sua vida, o mapa do nosso trabalho, tá? É, Então, assim nós encerramos o nosso primeiro encontro. Eu quero saber se ficou alguma dúvida aqui, se tem algum comentário já a partir desse momento, ou se por enquanto não, vai vir depois as dúvidas e os insights. Pode falar, Paula. Tati, eu queria perguntar se tem algum estudo assim em relação à maior incidência em homens e mulheres, meninos e meninas, Maior incidência de quê? Desculpa, eu não ouvi. da paz. Ah, em mulheres ou homens, é isso? Uhum, sim. Sim. Falhou um pouco. Um maior nos estudos, ela percebe um percentual maior de mulheres altamente sensíveis, né, nas mulheres, mas existem homens altamente sensíveis, né? Só que o que que acontece comportamental? Então, assim, ela percebe nos estudos isso, no reconhecimento, que é uma questão comportamental muito mais, porque o homem, ele geralmente não para olhar para isso, a menos que seja muita dor para ele. Então ele não para olhar para isso, e muitas vezes tem uma questão cultural e de sociedade que é não aceitar, né? O masculino não é sensível, porque existe um erro e importante assim vocês entenderem uma distorção na sociedade, culturalmente, há séculos, de que sensibilidade é fraqueza. Então, ser sensível é frágil, é fraco. E não é. Fraco, frágil é outra coisa, né? A sensibilidade é um tipo de funcionamento. Inclusive, tem pessoas fortes, pessoas saudáveis, pessoas inteligentes, líderes, sábios da humanidade, altamente sensíveis, tá? Mas isso foi acontecendo, né? Uma questão cultural de sobrevivência também do homem, desse provedor, esse homem alfa. Então, muitas vezes não é aceito, né? Eu tenho homens que me seguem, eu tenho homens que me mandam mensagem, mas eles não se expõem muito. Por exemplo, tem alguns que gostariam de fazer a mentoria, eles não fazem. Eu já reparei isso, sabe? Talvez quando for gravado eles vão fazer, mas eles não assumem. Uma coisa que eu vejo também, sim, é os gays, eles têm uma relação melhor com isso. Os gays são mais sensíveis? A gente pode considerar que sim, né? A gente percebe na prática, mas não é uma regra também. Talvez eles sejam mais abertos para isso, sensíveis no sentido de ser mais abertos para isso, né? Para olhar para isso, exato. Para olhar para isso, para assumir, né? Nossa, Então, aflorado, hã? feminino mais aflorado. Isso. Uhum. Então eles aceitam mais isso. Ah, eu sou altamente sensível e ok, tá tudo bem. E eu vejo em muitos, né? Então, assim, eu tenho um público grande também. É, Às vezes eles perguntam, esse trabalho é só para mulher? Não, eu cheguei a fazer, uma época eu fiz uns conteúdos sobre homens, eu vou voltar a fazer mais. Tem um pesquisador que ele fala da alta sensibilidade em homens, ele foca nisso. Um pesquisador, eu acho que um deles até vai dar algo no congresso, esse que eu vou fazer.
Então ele focou na alta sensibilidade masculina, né, para trazer. Eu não foco muito porque porque às vezes eu posso meio que separar algumas coisas, né? Então o meu público, a maioria ele é mulher. É, e foi acontecendo, então eu procuro focar um pouco mais a linguagem, mas sempre que posso eu falo do homem também, tá? Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se é uma pergunta. Ah, que bom, Célia, que foi esclarecedor, acolhedor, que bom que vocês se sentiram assim nesse nosso primeiro encontro, acolhidas, em casa, né, num lugar seguro, para que a gente pode ser a gente, né? Então essa é a ideia. E como eu falei, eu vou criar o grupo e qualquer pergunta, insight que vem ali, vocês podem colocar. E aí fiquem à vontade para até o nosso próximo encontro enviar as potências e os desafios. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de relacionamentos íntimos. Então, provavelmente durante a semana você vai ficar mais atento a isso, às suas potências e desafios e aos seus relacionamentos, tá? Não é um dever de casa, mas isso naturalmente tende a acontecer com você, tá bom? Estamos prontas para encerrar? Tá. Vou pedir então só para a gente fechar. Pode perguntar, Paula. Uma última coisa, quando você fala relacionamento íntimo, seria amoroso, romântico, sexual? É nesse Então, sentido? Ou qualquer relacionamento? relacionamentos íntimos são aquele seu círculo de pessoas mais íntimas. Relacionamento afetivo e amoroso, familiares, os seus amigos mais próximos, às vezes até de trabalho pode ter. São essas pessoas do seu relacionamento, da sua intimidade, como a gente fala, né? Claro que pode ser confundido, acaba que a gente fala também, né? Vai acaba falando de sexualidade, essa parte toda, dentro do relacionamento afetivo, mas a ideia é essa, de você olhar para essa rede mais próxima, tá? Certo? É, Então, ok, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidamente, para a gente dar uma respiração bem profunda, relaxar o corpo, relaxar os ombros, as mãos. Procure escutar, perceber o silêncio dentro e fora de você, ainda que tenha qualquer som, qualquer ruído. Ainda assim, percebe que tem um silêncio profundo. Percebe que existe, se conecta a esse lugar. Isso, respira profundo, saindo daqui, sabendo que você vai fazer o melhor possível com cada informação. Não há nada que você precise acelerar, fazer, resolver. O processo já está acontecendo. Você pode ficar tranquila, leve com relação a isso tudo. E também agradecer, né, a uma energia maior, a uma energia suprema, que nos conectou e que nos deu a bênção de sabermos, de conhecermos a oportunidade, né, também de conhecermos e sabermos um pouco mais de cada uma de nós, do nosso funcionamento. Eu acredito que isso é uma benção, que isso é uma oportunidade que nos é dada e que também a gente escolhe pegar ou não, né? Então é isso que eu gostaria que você saísse daqui hoje honrando isso, honrando quem você foi, quem você é e quem você vai se tornar a partir daqui. Todas as suas partes. Acolher você mesma, acolher todas as suas partes. Então, respira mais uma vez profundo. No seu tempo, abre os seus olhos devagar. Quando você abrir os seus olhos, você vai estar feliz, saudável, completa, mente, corpo, espírito, todo o seu ser integrado, organizado, íntegro. Tudo bem por aí? Tudo muito bom. Meus amores, então até o nosso próximo encontro. Seguimos em contato e que Deus abençoe, né? E todos os anjos abençoem essa nossa jornada, que seja de compreensão, clareza, né? Alegria, felicidade, diversão também para todas nós. Tá bom?
Um beijo carinhoso, especial para cada uma e até o nosso próximo encontro. Tchau, Beijos, Tati. queridas. Gratidão. Beijos, beijos, beijos. Foi ótimo. Ah, que Tchau. bom.